Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa escola dominical da Igreja Batista Regular, Vida e Paz. E hoje nós adentramos a lição número 8, que diz uma oferta para Deus. Nosso versículo está em Êxodo, capítulo 35, versículo 5. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. E o propósito da lição é saber que as ofertas sem dinheiro e as coisas materiais foram instituídas pelo Senhor. Sentir a importância da contribuição literal e voluntária ao Senhor. E, finalmente, agir contribuindo voluntariamente e sacrificialmente por causa do amor de Deus. Então, fica ligado e bora para a nossa lição. Moisés desceu da montanha para transmitir a Israel as leis que Deus lhe tinha dado. Quando o povo ouviu o que Deus tinha dito, disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés anotou as palavras de Deus. Depois, na manhã seguinte, levantou cedo para construir um altar ao pé da montanha. Mandou que jovens de Israel oferecessem holocaustos e sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés mesmo colocou metade do sangue numa bacia e a outra metade aspergiu sobre o altar que tinha construído. Tomou o livro da aliança que leu para o povo ouvir. E o povo disse: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Daí Moisés tomou Arão, Nabade e Abiú, filhos de Arão, e 70 anciãos de Israel, e subiram a montanha. Esses homens viram o Deus de Israel. Não viram um corpo, pois Deus é espírito. O que eles viram deve ter sido muito lindo, pois no Êxodo, capítulo 20, versículo 10 diz: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. As safiras são pedras de um azul muito lindo. Esses homens viram a glória de Deus, não um corpo. Deus permitiu que eles vivessem, comeram e beberam na sua presença. Que privilégio e honra tiveram esses homens? Deus queria que tivessem uma pequena ideia do que ele era e de como era maravilhoso. Queria que soubessem a alegria fora do comum de ver um pouquinho da sua glória para que melhor pudessem ajudar Moisés e conduzir os israelitas. Vocês não gostariam de ter estado com eles? Eu sim. Deus convidou Moisés a subir a montanha para ficar lá um pouco mais. Ele ia lhe dar tábuas de pedra com as leis e os mandamentos que Moisés tinha de ensinar a Israel. Moisés e Josué permaneceram lá, mas só Moisés subiu até o pico da montanha. Ao lado do seu jovem ajudante, Moisés falou aos outros homens, dizendo: esperem aqui até voltarmos. Lembre-se, Arão e Hur vão ficar com vocês. Se alguém tiver algum problema, procurem os dois na minha ausência. Enquanto os demais ficaram olhando, Moisés subiu a montanha até que uma espessa nuvem o encobriu. Durante 6 dias, a nuvem cobriu a montanha. No sétimo dia, Deus chamou Moisés e ele entrou no meio da espessa nuvem. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu no alto da montanha com Deus. Para aqueles que esperavam embaixo, a glória do Senhor parecia como um fogo devorador no alto da montanha. Parece que todo o tempo em que Moisés esteve com Deus, os líderes e o povo de Israel puderam ver a glória que cobria a montanha.
era um lembrete constante de que Deus estava presente e que ele estava tomando conhecimento de tudo quanto estivessem fazendo. Enquanto Moisés estava na montanha com Deus, o Senhor deu instruções para a construção de um lugar de adoração chamado tabernáculo. O tabernáculo deveria ser uma tenda onde Deus prometeu habitar. Deveria ser uma tenda que pudesse ser montada e desmontada facilmente para que os filhos de Israel pudessem transportá-la de um lugar para o outro, sempre que mudassem de lugar. O tabernáculo não podia ser uma tenda comum, seria o lugar de habitação de Deus e onde ele se encontraria com o seu povo. O tabernáculo deveria ser um lugar santo para um Deus santo. Para construir o tipo de tabernáculo que Deus queria, significava que Deus tinha de dar a Moisés instruções muito específicas. Começou dizendo a Moisés que pedisse aos filhos de Israel ofertas ao Senhor. Instruiu Moisés a aceitar as ofertas somente daqueles que as trouxessem de coração voluntário. As ofertas deveriam ser de ouro, prata e bronze, fazendas azuis, púrpura, roxo e carmesim, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias, pedras de ônix e outras pedras preciosas. Algumas dessas ofertas podem nos parecer estranhas, mas foram as que Deus pediu. Vocês podem imaginar de onde os israelitas tiraram esses objetos? Estavam viajando há diversos meses no deserto. Não tinham passado por lojas ou cidades onde pudessem comprar. Onde poderiam arranjar ouro, prata, bronze e pedras preciosas? Se nós voltarmos para do Êxodo, capítulo 12, versículo 35 e 36, os israelitas pediram aos egípcios que lhes dessem objetos de ouro e prata, pedras preciosas e roupas, em pagamento de todos os anos que tinham trabalhado como escravos. Lembram disso? O Senhor deu a Israel o favor dos egípcios, de maneira que estes deram ao povo de Deus uma quantidade enorme de joias e roupas de valor. Deus sabia que os israelitas podiam oferecer como ofertas para ele, se tivessem boa vontade. Observem que Deus não lhes pediu para trazer o que não tivessem. Ele nunca pede a seus filhos que façam o impossível. Ele só nos pede que lhe demos o que temos. Afinal, foi ele quem nos deu tudo quanto possuímos. Com as ofertas que o povo trouxe de boa vontade, Deus pediu que lhe construíssem um lugar para que ele pudesse morar no meio deles. Deu instruções muito exatas sobre como construir o tabernáculo. Deus até deu o projeto do próprio tabernáculo, como também dos móveis que tinham de ser colocados nele. Depois de 40 dias, quando Deus terminou de falar com Moisés, ele lhe deu 2 tábuas de pedra, sobre as quais tinha escrito as suas leis. Nesse meio tempo, no vale lá embaixo, os israelitas começaram a imaginar o que tinha acontecido a Moisés. Ele tinha partido há tanto tempo, que começaram a pensar que não voltaria mais. Talvez um dos homens olhasse para o topo da montanha, visse a glória de Deus e começasse a dizer: Moisés deve ter morrido lá em cima. Como pode alguém viver tanto tempo no meio do fogo de fumaça e nuvens? Será que vale a pena continuar a esperá-lo? É melhor tomar a direção nas nossas mãos e fazer alguma coisa. Arão está aqui. Vamos pedir a ele que faça alguma coisa? Não podemos ficar aqui pelo resto de nossas vidas. O que os israelitas
vão fazer a continuação? Isso nós veremos semana que vem. Então, crianças, Deus abençoe. Um abraço a todos.